Olá, tudo bom? Estamos aqui para darmos continuidade ao nosso estudo da Bíblia, visão panorâmica da Bíblia. E se esse canal tem ajudado a você a entender um pouco mais da Bíblia, e se você não é inscrito, se inscreva nesse canal. E se você acha que esse conteúdo também vai ajudar outras pessoas, dá uma força para o canal crescer, divulgue o canal, se inscreva. Sem mais blá blá blá, vamos para o nosso livro de hoje. Hoje nós vamos falar de um livro histórico, que é o livro de Reis. Na Bíblia hebraica, esse livro, ele é um livro só, ele não tem essas duas divisões. E esse livro ele nos conta a história dos reis e os seus reinados. E temos a divisão dentro do livro, que os blocos de assuntos, que eu até fiz uma colinha aqui para eu não poder esquecer. O primeiro bloco é o Reino Unido com Salomão, a divisão do reino, o reinado dos reis, o cativeiro de Israel, o reinado de Judá levado para Babilônia. O povo aqui está vendo um reinado humano, que eu posso dizer assim, um reinado hebreu. Lembra que o povo ele pede um rei e decidiu que Deus não seria mais o rei. Eles quiseram ter o rei como outras nações. É importante lembrar aqui que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus para com o povo era que ele fosse um governo teocrático, onde Deus governaria sobre o povo através de um profeta e um sacerdote. E o povo, mais uma vez, rejeita o reinado de Deus, então agora estão sobre o reinado humano, podemos dizer assim. E a chave para que esse rei desse certo, esse reinado humano desse certo, era a lealdade ou a deslealdade desse rei para a aliança com Javé. Isso iria determinar o bem-estar do povo. Então estava muito ligado como o rei se comportaria esse reinado, se ele iria ser leal à aliança a Deus ou não. E isso refletiria o reinado dele sobre o povo. E nós podemos ver que isso não foi tão bom assim, esse reinado dos homens sobre o rei. E esse reinado dos reis chegou a um ápice de luxúria, glória, com o reinado de Salomão. E quando nós pensamos no reinado de Salomão, que vem à nossa mente, o templo de Salomão que ele construiu. Então Salomão foi um rei sábio, ele construiu o templo, ele se dedicou ao templo, teve glória, fama. Mas não foi só de glórias o reinado de Salomão, também teve sua queda, devido também a que o coração de Salomão se esqueceu dos caminhos do Senhor e praticou idolatria. E teve a queda de Salomão. E com isso também uns fins dos bons tempos em Israel. O importante aqui agora na história é que o reino se divide. Com a queda de Salomão, terminou os bons tempos em Israel. E Salomão morre e o seu filho, Roboão, começa a reinar. E o Roboão começa a reinar e o povo chega até Roboão e pede para que Roboão tirasse o jugo pesado que seu pai havia colocado sobre o povo. E Roboão não escuta os conselhos dos anciãos, que andava junto com seu pai, e ele prefere ouvir os conselhos de seus amigos, que andou com ele, seus amigos desde a infância, e ele não decide ouvir o povo. Então ele não alivia o jugo para o povo. Depois dessa desavença, o povo se revolta contra Roboão e vai e pega Jeroboão e unge Jeroboão para ser rei. E aí então há a divisão do reino, o reino do norte e o reino do sul. Eu notei algumas coisas aqui sobre esses dois reinos e eu queria falar com vocês um pouquinho. O reino do norte, na história do reino dividido, o reino do norte ele foi politicamente mais instável que o reino do sul. E a duração do reino do norte durou 200, do reino do sul, desculpe, durou 209 anos. Sempre a violência precedeu a sucessão real. Dos 19 reis que reinaram sobre o reino do norte, todos eles foram considerados maus por praticarem a idolatria. E a duração média de um reino no poder foi de 10 anos. 9 famílias reivindicaram o trono em Israel. Já o reino do sul, ele durou muito mais do que o reino do norte. 345 anos de existência.
E a média de duração no governo de um rei foi 17 anos. E somente uma família reivindicou o trono, que foi a família de Davi. E com isso deu estabilidade política para o povo. Dos 19 reis que reinaram sobre Judá, que é o reino do sul, 8 reis foi classificado como bons. Então nós temos a diferença entre o reino do norte e o reino do sul. E o livro, ele começa com o Reino Unido e termina com uma nação dividida em 2 reinos. E esse livro nos mostra que a desobediência de Israel trouxe a queda. Por fato de Israel desobedecer ao Senhor, houve a queda de Israel. E quando você voltar para a leitura do livro de Reis, eu quero que você se atente para o caráter de Deus aqui nesse livro. Uma das coisas que nós podemos ver do caráter de Deus é santo, quando Deus abomina qualquer tipo de idolatria. E fiel, Deus foi fiel ao preservar a dinastia de Davi no trono, mesmo com o pecado de seus descendentes, e a soberania de Deus ao garantir que a sua vontade fosse realizada. Então temos esse caráter de Deus no livro, santo, fiel e soberano. E uma coisa que nós podemos aprender sobre o livro de Reis é sobre o nosso coração. O nosso coração precisa ser obediente ao Senhor. E às vezes nosso coração também se esquece do Senhor e vai por outros caminhos. E dentro do nosso coração também temos ídolos que ocupam o lugar de Deus. E Deus quer reinar totalmente na minha vida e na sua vida, no meu coração e no seu coração. Na nossa vida, no nosso coração não tem que ter espaço para outros ídolos, para outras coisas, somente para o Senhor, para que Ele reine totalmente em nossa vida e ter uma vida totalmente de dependência e obediência ao Senhor. A desobediência nos leva à queda, nos leva ao mau caminho. E esse é o resumo do livro de Reis. Espero que tenha te ajudado, que Deus nos abençoe e até a próxima.